estamos aqui hoje com a possibilidade de termos uma conversa e o título dessa nossa conversa é Sorte e Azar. Mas para iniciarmos a colocação desse assunto, eu quero anunciar que é uma empresa que está contratando pessoas e nessa situação de emprego difícil, então certamente deve ser um bom anúncio. Entretanto, há uma característica bastante curiosa nessa empresa. Eles fazem um sorteio mensal e nesse sorteio mensal eles sorteiam duas pessoas. Uma delas é demitida sumariamente, a outra é promovida, passa a ter um salário maior. É exatamente isso que nós podemos chamar de sorte e de azar. O que devemos entender por sorte e por azar? O azar é aquilo que acontece de desagradável, porém a pessoa não reconhece nenhuma responsabilidade para que aquilo tenha acontecido. E no caso da sorte é a mesma coisa. Aí então caberia perguntarmos, e na grande empresa de nosso Criador, será que as coisas também funcionam dessa maneira? Será que existem sorteios no sentido das pessoas serem punidas ou no sentido de elas serem premiadas? Ora, se dentro da criação de Deus nós encontrarmos espaço para sorte e para azar, nós vamos estar em uma dificuldade muito grande, porque vai ser difícil reconhecermos a existência de justiça dentro da criação de Deus. Entretanto, nós percebemos que em nossa vida, normalmente nós acabamos orientando a nossa ação fortemente, vamos dizer assim, influenciado por essa ideia de que de fato existe sorte e existe azar. Agora, se não existe sorte, não existe azar, o que é que nós devemos considerar existindo para regular a nossa vida? Então nós temos que nos valer nesse momento de um ensinamento de Jesus, em que ele nos ensinava: a cada um será dado segundo as suas obras. Uma outra forma de ver esse ensinamento é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Mas eu prefiro uma imagem mais poética, a partir do ensinamento de Jesus, em que ele diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Aqui nós precisamos tomar bastante cuidado, porque no geral as pessoas aceitam a ideia de que nós semeamos aquilo que nós colhemos. Entretanto, admitem a possibilidade de que possa existir colheita sem a correspondente semeadura. Então, novamente, aí nós estaremos diante de uma situação em que o acaso, em que o azar, em que a sorte poderia estar presente. O que é fundamental nós entendemos que para que haja efetivamente justiça, e ela de fato é reconhecida dentro da criação de Deus, temos que entender que não há espaço para o acaso. E não havendo espaço para o acaso, não existe espaço para a sorte e nem para o azar. Agora, se nós ficarmos orientando a nossa vida na expectativa de que de alguma forma, ao longo do nosso caminhar, nós receberemos a grande sorte, ou que eventualmente nós possamos estar nos defrontando com grandes percalços em função do azar, certamente nós não estaremos bem situados no sentido de termos o governo de nossa própria vida. Quando nós partimos do pressuposto que toda a nossa colheita, ela sempre é decorrente de uma semeadura, é claro que nós estamos falando de colheita tanto das coisas que são favoráveis, quanto daquelas que não são favoráveis, as boas e aquelas que normalmente nós dizemos que não são boas, são ruins. Agora, com isso então fica muito claro que cada um de nós é inteiramente responsável pela qualidade de sua vida. E isto é libertador, porque na medida em que eu entendo que o meu destino ele é traçado por mim mesmo, ele depende da minha semeadura, isto significa que eu posso estar no controle da minha vida e fazer na minha vida o melhor resultado que eu posso entender. Mas vamos examinar qual seria a forma pela qual normalmente nós podemos fazer semeaduras. Existem três maneiras em que nós podemos semear. Uma é através das nossas ações, da nossa intervenção no meio que nos cerca, trabalhando, fazendo as coisas. E certamente não temos muita dificuldade para reconhecer que esse tipo de participação nossa produz resultado. Eu pratico um ato e certamente há um resultado correspondente. Uma segunda forma de semear é através de nossas palavras. E aí uma coisa bastante interessante, como a nossa língua não tem osso, nós costumamos realmente dar uma velocidade imensa à língua e falamos, mas esta também é uma forma de semeadura. E, claro, nós não temos também muita dificuldade para perceber que a nossa palavra produz resultado. E esse resultado pode ser um resultado agradável, como também pode ser resultados desagradáveis.
Mas há uma terceira colocação, e essa nem sempre nós damos a devida atenção. É semear através dos nossos pensamentos. Então vejam, ações, palavras e pensamentos. E será que o pensamento de fato produz resultado? Nós podemos estar diante de uma colocação aí que pode ser uma mera fantasia. Mas o que é curioso, que normalmente nós percebemos as pessoas empenhadas em fazer preces a favor das pessoas que sofrem, que estão necessitando de algum tipo de ajuda, a fazer vibrações, os espíritas fazem isso com muita frequência. Ora, se eu faço vibrações, se eu faço prece, eu estou partindo do pressuposto que isso deva produzir um resultado. Porque se porventura não houvesse um resultado em função desta minha atividade mental, eu poderia perguntar, e o que é que nós estamos fazendo? Perdendo tempo? Claro que não. A prece e a vibração representam efetivamente um recurso extraordinário para nós ajudarmos, para nós produzirmos resultados. Muito bem, então estamos de acordo. O pensamento que projeta as nossas energias é um recurso extraordinário. Mas aí precisamos ficar atentos também, porque quando os nossos pensamentos estão desajustados, estão desarmoniosos, ou levados a se expressar através das nossas emoções negativas, o pensamento continua sendo irradiado, a semeadura continua sendo realizada. E, consequentemente, nós estamos, então, diante daquilo que nós estamos jogando à nossa volta. E é bom entender que, no caso do pensamento, ele tem um poder muito maior ainda como semeadura do que a palavra e do que nossos atos, porque não há um espaço que acabe limitando os nossos pensamentos. Eles se projetam por toda esta criação de Deus e levando ainda uma característica bastante interessante. Ele retorna para a fonte emissora. Dizem, inclusive, os técnicos aí da televisão, do rádio, de que as ondas de rádio e televisão, ao serem emitidas pelos transmissores, no fim acabam retornando para o próprio local de origem. O mesmo acontece também com os nossos pensamentos. Mas aí então, vamos voltar àquela colocação inicial. Será que nós estamos procurando na vida uma empresa que faz esse sorteio de tal forma que um é demitido, em que o outro é premiado, sem que absolutamente tenham qualquer tipo de participação, quer na punição, quer na retribuição? Se porventura nós continuarmos orientando a nossa vida dessa maneira, nós podemos dar um nome para isso. É que nós estamos orientando a nossa vida colocando-nos como vítimas, ou colocando como aqueles que recebem benefícios sem que tenha acumulado o mérito correspondente. Isto, de fato, nos traz uma colocação muito fraca diante da vida. Porque quando nós damos espaço para vivermos segundo essa concepção de sorte e de azar, nós vamos ficar na dependência de que o mundo e que as pessoas venham a fazer aquilo que nós queremos, ou inclusive não fazer aquilo que nós desejamos que não façam. E que controle nós temos sobre as pessoas? Nenhum. Agora, quando eu percebo claramente que a minha vida tem como qualidade aquilo que nasce em decorrência da qualidade da minha própria semeadura, e o que eu deverei fazer daqui para frente? Claro, eu vou escolher as boas sementes. Mas aí as pessoas podem pensar, mas onde é que estão essas sementes? Essas sementes estão em nós. Desde o momento em que nós fomos criados, Deus fez com que estas qualidades formem aquilo que é a nossa essência divina. Então, aí nós encontramos a capacidade de amar, a capacidade de ser paciente, de sermos tolerantes, de sermos criativos. Todos esses recursos já se encontram em nós. E para que eles possam trazer resultados para a nossa vida, é necessário que sejam utilizados como sementes. Então nós vamos semear essas qualidades interiores que nós temos e certamente nós seremos não surpreendidos, mas ficaremos realmente agradavelmente nos colocando diante daquilo que é o resultado que a vida nos traz a cada momento. Então, para a sua reflexão, fica essa colocação. Você acredita em sorte? Você acredita em azar? Ou simplesmente nós realmente temos que entender que somos os únicos responsáveis pela qualidade da nossa vida em decorrência da semeadura que nós fazemos? E uma boa semeadura para todos e que todos tenham sucesso nesse propósito.